A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Uma quinta-feira abençoada para cada um. Convido vocês a acompanhar comigo a leitura do Evangelho de João. Aqui no capítulo 8, vamos estar lendo do versículo 39, amém? Que vai dizer: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Aqui eles responderam para Jesus: nós somos filhos de Abraão. E Jesus bate pronto vai responder a eles: se vocês fossem os filhos de Abraão, vocês se portariam como os filhos de Abraão. Vocês fariam as mesmas obras que Abraão fez. Vocês não se portariam dessa maneira, porque o espírito de vocês não é o espírito de Abraão. Abraão, do contrário de vocês, ele na verdade ouviu a voz e creu. Vocês veem, vocês ouvem e não creem. Abraão agiu conforme a fé dele. Vocês não têm fé em nada, vocês estão cegos pelo espírito do vosso pai. E vocês são filhos de Abraão da boca para fora, porque vocês não têm nada do DNA de Abraão em cada um de vocês. Pelo contrário, o DNA de vocês é um DNA perverso. Vocês se portam como seres perversos, seres obscurecidos pela raiva, pela incredulidade. Vocês buscam Deus, mas vocês não creem. Vocês não passam apenas de cascas vazias. É o que Jesus está falando para eles. Que eles de Abraão, eles não têm nada. Eles conhecem o nome, eles têm o tipo sanguíneo de Abraão, mas o que eles não têm é a fé de Abraão. Eles não têm essa fé. É o que Jesus está falando a eles. Que eles de Abraão não têm nada. Quem olha para eles não vê nada neles de Abraão. De Abraão eles não têm absolutamente nada. São seres obscurecidos pelo desejo de se achar algo diante de Deus que eles não são. O obscurantismo dele é esse, achar que é sem ser. Eles nada eram. Eles diziam que eram filhos de Abraão, mas se portavam como os filhos da escuridão, como filhos das trevas. As obras deles não eram as obras de Abraão, muito pelo contrário, é o que Jesus está falando. Eles não tinham nada de Abraão com eles, eles não carregavam absolutamente nada de Abraão, não tinha nada de Abraão neles, no espírito que estava nele. Era um espírito completamente oposto ao espírito de Abraão. Abraão é o pai da fé. E eles não tinham nada desse homem neles. Eles se colocavam em posição de se dizer filhos de Abraão. Eles não eram filhos de Abraão. Não, eles nunca foram. Eles nem sequer conheciam o espírito que estava presente em Abraão. Que Abraão obedeceu a voz de Deus. Abraão creu. Abraão, ele basicamente creu na palavra de Deus. Abraão creu e obedeceu e foi temente a Deus. Eles eram seres das performances, da religião. Eles eram seres das letras de pedra, dos mandamentos de pedra. Eles não tinham conhecimento nenhum do que era a palavra de Deus, do que era Abraão. Eles não entendiam nada do que era Abraão. Abraão para eles, pessoa, era só um patriarca. Eles não entendiam nada que era muito além disso. Abraão foi um homem temente a Deus. Abraão foi um homem que teve amor ao próximo, que teve temor a Deus, que teve respeito. Eles não sabiam nada disso. Eles não sabiam o significado desse tipo de coisa. Eles não sabiam o significado do que é evangelho. Abraão sim, porque Abraão
não era um religioso. No tempo de Abraão não tinha religião. E ainda assim, Abraão teve essa capacidade de amar a Deus, de ouvir a Deus e obedecer a Deus, de colocar no seu interior o amor a Deus. Isso é o que move tudo, isso é o que mexe com tudo. Eu peço que você venha guardar essa palavra no teu coração e eu te abençoo em nome de Jesus. Guarda essa palavra na tábua do teu coração e na tua mente. Essa palavra é uma palavra maravilhosa. Que eles, pessoal, eles eram os filhos de Abraão da boca para fora, mas o espírito era totalmente o oposto. Devemos ter o mesmo espírito de Abraão. Guarda essa palavra no teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. O Senhor seja contigo sempre. Amém e amém. Guarda essa palavra no teu coração. Eu te amo em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Pessoal, se ficou um palavrão aqui no final, foi porque acabaram de soltar palavrão aqui no fundo, mas já está sendo repreendido pelo sangue de Jesus. Agora sim, podemos encerrar em nome de Jesus. Amém. Eu não falo palavrão não, tá? Não sei se você é do tipo que de vez em quando escapole, pode acontecer com você também, mas Deus ama você e sejamos obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim podemos encerrar na bênção do Senhor. Amém.